Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e essa é mais uma aula do nosso curso de Física Básica, aula de Física Mecânica, onde hoje na aula 6 a gente vai fazer alguns exercícios da parte de MRUV. Vamos lá? Bem, o que seria o MRUV? Seria o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento tem três características fundamentais. Primeiro, o objeto se desloca em linha reta. Segundo, a velocidade dele não é constante, ou seja, a velocidade dele é variável, mas a aceleração permanece sempre a mesma. A aceleração é constante e, portanto, ela é diferente de zero. Ou seja, qualquer objeto que atenda a essas três características, ele está executando o MRUV. O MRUV ele tem três equações fundamentais. A primeira equação é a equação horária da velocidade, ou seja, a velocidade em função do tempo. Então, é VF igual VI mais AT. No caso aqui, VI é a velocidade inicial, A é a aceleração. Esses dois parâmetros são sempre dados no problema para nós. E, portanto, dependendo do sinal da aceleração, quando eu fizer o gráfico disso aqui dá uma função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau significa que o gráfico é uma reta. E se isso aqui é uma reta, eu tenho duas possibilidades de reta. Ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente. Crescente quando a aceleração é positiva, decrescente quando a aceleração for negativa. E esse pontinho onde o gráfico começa é a velocidade inicial. Então, o gráfico disso é uma dessas duas setas que eu apresentei aqui. Já a nossa segunda equação é a equação horária da posição, é a posição em função do tempo. É uma equação onde eu tenho aqui a posição dependendo do tempo ao quadrado. E pensando nisso aqui em termos de gráfico, como isso aqui é elevado ao quadrado, então o gráfico disso aqui é uma função de segundo grau, portanto é uma parábola. O gráfico dessa função é uma parábola. Para a gente montar essa parábola, eu tenho que saber a posição inicial, que é o xi, a velocidade inicial, que é o vi, e a aceleração. E a aceleração é que vai determinar se essa parábola tem a concavidade dela, que é a boca dela para cima ou para baixo. A título de exemplo, aqui seria uma parábola com a concavidade para baixo, porque a aceleração é negativa. E aqui tem alguns pontos que merecem destaque. O T1 e o T2. O T1 e o T2 são os momentos onde a parábola corta o eixo do tempo. Ou seja, nesse ponto aqui, a posição é zero. E nesse ponto aqui, a posição também é zero. Então, para descobrir T1 e T2, basta pegar a equação que o problema deu, igualar isso aqui a zero. Quando iguala isso aqui a zero, vira uma equação do segundo grau, onde a gente tem que aplicar Bhaskara. Uma vez que eu descobri T1 e T2, a gente consegue descobrir o tempo onde ele inverte o movimento, que nada mais é do que o ponto médio. Ou seja, eu acho T1, eu acho T2, somando T1 mais T2 e dividindo por 2, vai dar o tempo onde ele inverte o movimento. E quando ele inverte o movimento, corresponde ao vértice da parábola. Nesse vértice aqui da parábola, a velocidade é zero. Aqui eu tenho o tempo onde ele inverte, eu pego esse tempo e substituo o tempo aqui. E aqui a gente vai descobrir a posição onde ele inverte o movimento. Então, no vértice, eu tenho duas coordenadas. Uma é a do tempo, onde ele inverte o movimento, e o outro é o da posição, onde ele inverte o movimento. Nós temos uma terceira equação, que é a equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo. As anteriores a gente viu que são todas dependentes do tempo. A equação de Torricelli é Vf ao quadrado igual Vi ao quadrado mais 2a delta x. No caso, quando eu penso na equação de Torricelli, eu estou pensando numa situação como essa. Um objeto cuja velocidade está mudando de um valor inicial para um valor final, e para isso acontecer, teve que fazer um deslocamento ao objeto. Só que durante esse deslocamento, a aceleração é sempre constante. Então, no caso aqui, eu tenho Vf, a velocidade final, medida em metros por segundo, o Vi, a velocidade inicial, também em metros por segundo, o A, que é a nossa aceleração, que é o elemento mais importante, porque a aceleração é constante, medida em metros por segundo ao quadrado, e aqui o ΔX, que é o deslocamento do objeto. Então, de um ponto ao outro, ele tem um deslocamento medido em metros. Uma vez que eu conheça essas três equações, a gente consegue fazer todo o estudo do MRUV. Se ainda for necessário, a gente também pode aplicar o conceito de derivada para determinar alguma equação que esteja faltando. Por exemplo, se ele me der a equação da posição, que é essa, equação horária da posição, a gente já aprendeu em aulas anteriores que a derivada do x é x', e x' é velocidade. Então, da equação da posição, a gente chega na equação da velocidade. E se eu derivar a velocidade, eu acho V'. V' para nós é aceleração. Ou seja, a derivada da velocidade me fornece aceleração. Então, pela derivada, a gente também consegue fazer o estudo do movimento. Partindo da posição, eu chego na velocidade, da velocidade eu chego na aceleração.
Então, são essas as equações. Essa equação da posição, essa da velocidade e a de Torricelli que vão nos ajudar aqui a fazer os exercícios que vamos iniciar agora. Então, vamos com o exercício 1. O exercício 1, você tem aqui um objeto que segue essa lei. Essa aqui é a lei que explica o movimento dele. V de t igual a 6 menos 3t. E aí pergunta-se o seguinte, qual é a velocidade desse objeto em 1 segundo e 3 segundos? Então, o que ele nos deu aqui em termos de dados do problema foi a velocidade, essa equação horária, 6 menos 3t. Eu quero saber qual é a velocidade dele para 1 segundo e depois para 3 segundos. Ou seja, basta pegar 1 segundo, substituir aqui 1 e determinar a velocidade. Depois pegar 3 segundos, colocar 3 aqui e determinar a velocidade. E aí analisar a resposta. Não é somente fazer a conta. É olhar para a resposta e ver o que ela está querendo comunicar. Então, fazendo a continha. Para 1 segundo, a gente vai colocar aqui. Velocidade para 1 segundo é igual a 6 menos 3 vezes o tempo. E o tempo aqui é 1. Então, velocidade para 1 segundo vai ser 6 menos. Aqui tem que fazer primeiro o produto. 3 vezes 1 vai dar 3 e 6 menos 3 vai dar 3 metros por segundo. Como aqui a velocidade deu positiva, significa que o objeto está andando para a direita. Então, em 1 segundo de movimento, quando o meu cronômetro marcar 1 segundo, a minha velocidade vai ser de 3 metros por segundo e o objeto está andando para a direita. Porém, quando der 3 segundos, que é o que a gente vai fazer agora, olha só o que vai acontecer. Para o tempo de 3 segundos, vamos colocar aqui 3 e aqui 3. Então vai ficar velocidade em 3 segundos vai ser 6 menos 3 vezes 3. Aqui tem que fazer primeiro o produto, então vai ficar velocidade para 3 segundos igual a 6 menos 3 vezes 3, 9. E 6 menos 9 vai dar menos 3 metros por segundo. Esse menos significa que em 3 segundos, agora o movimento já inverteu o sentido. Aqui ele estava andando para a direita, em 1 segundo, já em 3 segundos ele inverteu o movimento, já está andando para a esquerda. Então, em algum momento aqui, ele teve que parar o movimento, ou seja, a velocidade zero, para ele inverter esse movimento. Ele inverter, ele estava andando para a direita, inverter e agora andar para a esquerda. Por uma análise bem rápida, a pergunta é, que tempo que eu coloco aqui que faz essa velocidade dar zero? Seria 2 segundos. Se a gente colocar aqui 2, aqui vai ser 2, então vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 menos 6 dá zero. Então, em 1 segundo ele está andando para a direita. Quando der 2 segundos, essa velocidade vai para zero. Ele para. E aí ele inverte o movimento, em 3 segundos ele já está voltando. Isso é contar a historinha do movimento. Tá bom? Exercício 2, foi dado aqui um objeto que está fazendo um MRUV. Só que agora foi dado para a gente a equação horária da posição. X de t igual a menos 30 mais 5t mais 5t quadrado. Tudo no sistema internacional. Pede-se inicialmente em que instante que ele passa pela origem. Conforme a gente já apontou no início da aula de hoje, toda vez que um objeto passa pela origem, significa que a posição dele aqui é zero, que o x na origem é zero. Então, lembrando aqui, na origem o x é zero. Então, basta para você descobrir esse tempo, basta pegar essa função que o programa te deu, que é a função horária da posição, e onde está aqui o x, igualar isso a zero. Quando eu pego isso igual a zero, isso aqui vira uma equação de segundo grau. Então, basta achar os coeficientes, calcular o delta da equação de segundo grau e aplicar a formulinha de Bhaskara. É o que a gente vai fazer exatamente aqui. Bem, os coeficientes da equação são, aqui o A é o que está aqui na frente do tempo ao quadrado, então o A é 5. O B, esse coeficiente aqui na frente do T, então o B é 5 também. E o C é o termo independente, aquele que não tem a variável. Então o termo C aqui é menos 30. Aplicando a formulinha de Bhaskara, delta igual a B quadrado menos 4AC, o B vale 5, então aqui eu vou colocar 5, 5 ao quadrado. Menos, está aqui o menos, 4 vezes o A também é 5. E o C, menos 30, então 4AC. 5 ao quadrado, 25. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 30, 600. Então ficou 25 mais 600 dá 625. Como o delta deu maior que zero, então eu vou ter, pelo menos matematicamente, duas respostas possíveis, T1 e T2, e respostas diferentes. Para isso é só a gente aplicar agora na formulinha de Bhaskara. Então, formulinha de Bhaskara, T igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Esse menos é da formulinha de Bhaskara e o B ele é positivo, 5. Então colocamos aqui 5. Mais ou menos raiz de delta. Esse delta aqui a gente calculou 625. Dividido por 2 vezes o A. E esse A aqui é 5, conforme a gente apontou aqui em cima. Então aqui vai ficar menos 5.
Aqui eu vou ter a primeira parte resposta negativa, aqui é o menos, e raiz de 625 é 25. Dividido por 2 vezes 5 dá 10. Menos 5 com menos 25 dá menos 30, dividido por 10. Aqui vai ter um joguinho de sinais, menos com mais vai dar menos, e 30 dividido por 10 vai dar 3. Então, menos 3 segundos. Esse tempo a gente vai desconsiderar, porque não tem tempo negativo na física, né? Quando a gente aperta o cronômetro que estava parado, ele avança, ele não retrocede. Então, sempre que a gente tem um tempo negativo, a gente desconsidera. A gente diz que ele não convém, essa resposta. E aqui, portanto, vai sobrar a parte positiva. Então, vai ficar aqui menos 5. Agora, eu vou pegar a raiz quadrada positiva. Mais 25, que é a raiz quadrada de 625. É 25 dividido por 10. Menos 5 com mais 25 dá 20. Dividido por 10, 20 por 10 vão dar 2 segundos. Então, esse aqui é o tempo onde ele passa pela origem. Então, esse objeto, embora a gente tenha aqui duas respostas, essa aqui não é viável, então só tem aqui a resposta de 2 segundos. Então, em 2 segundos é quando ele passa pela origem. Ou seja, se eu pegar esses 2 segundos e colocar o 2 aqui e colocar o 2 aqui, essa continha vai dar 0, que é o momento quando ele passa pela origem. Agora, o próximo passo é a gente calcular em que instante ele inverte o movimento. Pergunta, será que ele inverte o movimento? Então, como é que a gente faz para calcular o momento onde ele inverte o movimento? É só lembrar que quando inverte, o objeto está no vértice da parábola. E no vértice da parábola, a velocidade é 0. Para calcular esse tempo, o jeito mais prático, né? Ou é calcular o vértice, ou simplesmente fazer a média entre o T1 e o T2, a média aritmética. Então, está aqui. O T1 deu menos 3 segundos, o T2 deu 2 segundos, e o tempo onde ele inverte o movimento é a soma do T1 mais T2 dividido por 2. O T1, só colocar aqui menos 3, o T2, 2, então vai ficar menos 3 mais 2, vai dar menos 1, dividido por 2. Então deu menos 1 sobre 2 segundos. Menos 1 sobre 2 segundos é menos meio. 1 dividido por 2 é meio. Então deu menos meio segundo. Novamente, como deu negativo, a gente vai entender como sendo que esse objeto não inverte o movimento. Não inverte porque o tempo que nós encontramos é um tempo negativo. E na física, tempo negativo não convém. Né? Então, resposta, esse objeto não inverte o movimento. Ele vai andar sempre no mesmo sentido. E passou uma única vez pela origem, como a gente viu aqui, no tempo de 2 segundos. O exercício 3 é para a gente fazer um problema de encontro de corpos. Então, são dois corpos A e B. O primeiro está andando com velocidade constante de 12 metros por segundo, enquanto o segundo está com aceleração constante. Esse daqui, então, que está com velocidade constante, ele está em MRU. Esse daqui, que está com aceleração constante, está em MRUV. No caso aqui, esse daqui ele parte do repouso. Então é como se fosse uma perseguição. O B está parado. Quando o A passou ao lado do B, o B começa a perseguir o A. E aí eu quero saber em que posição da trajetória o corpo B, ou seja, o móvel B, vai alcançar o A. Tá bem? Para isso, a gente tem que imaginar essa situação. Aqui o carrinho A, passando aqui com a minha velocidade. A velocidade dele é constante, de 12 metros por segundo. E como ele é positivo, o objeto andando para a direita. E como a velocidade é constante, é um MRU. Então, esse carrinho tem essa velocidade. Já o B, ele se encontra parado, velocidade zero. Mas aí no momento em que o A passa por aqui, esse aqui sai em disparada. Para ele disparar, ou seja, para ele começar o movimento dele, ele tem que acelerar. E a aceleração dele é constante e vale 6 metros por segundo ao quadrado. Como ela é positiva, o objeto também vai andar para frente. E como a aceleração é constante, esse objeto é em MRUV. Então eu tenho dois objetos, um andando em MRU, o outro em MRUV, e a pergunta é, quando é que esse alcança esse? Então, aqui na frente, em algum momento, em algum instante, vai ter um encontro deles, ou seja, o B vai alcançar o A. E aí eu quero saber, primeiro, qual é o instante do encontro, para depois determinar a posição, que essa é a pergunta. O segredo do problema é fazer simplesmente o seguinte, dada essa situação, a gente escrever a equação horária de cada um deles. Então, escrever a equação da posição do A e a equação da posição do B. Então, vamos fazer isso. No caso aqui do A, ele está em MRU, velocidade constante. A equação do MRU é isso aqui. X final igual a X inicial, VT. Aqui eu coloquei o índice A, que é para lembrar que é do objeto A. Posição de partida dele, vamos chamar essa posição onde o A e o B estão lado a lado aqui no início, que é quando o cronômetro está parado, vamos chamar essa posição inicial de zero. Toda reta tem um zero, então convém chamar esse ponto aqui inicial de zero. Então, posição de partida do A é zero e a velocidade dele, essa velocidade aqui a gente viu que vale 12. Então, ficou 0 mais 12t dá o próprio 12t. Essa é a equação do movimento do A. Já a do B, o B está em MRUV.
porque a aceleração dele é constante. E aqui, no caso, a equação do MRUV, a equação da posição é x final, x inicial, v e t, a sobre 2t². Portanto, a gente aplicando aqui os dados do problema, a posição inicial do B é zero, a gente considerou aqui zero. A velocidade inicial do B também é zero, ele estava em repouso, parado. Portanto, se isso aqui é zero, esse pedaço aqui é zero, esses dois termos aqui vão desaparecer. Vai sobrar só esse pedacinho. Aqui a aceleração foi dita no enunciado que é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, 3t². Então, essa equaçãozinha explica o movimento do B, essa explica o movimento do A. E no momento em que eles se encontrarem aqui na frente, quando o B chegar aqui na frente e estiver lado a lado com A, eles vão estar na mesma posição. Então, para resolver isso, basta agora igualar as equações horárias. Igualar o x final de um com o x final do outro. Então, vamos fazer isso. Igualando aqui as equações, x final de um igual a x final do outro, vai ficar 12t, que é a equação do A, igual a 3t², que é a equação do B. A gente vai passar o 12t aqui para o outro lado, vai ficar menos 12t igual a zero. Vira uma equação de segundo grau, porque o t está elevado ao quadrado. Ou eu aplico o Bhaskara, ou eu faço pelo método mais rápido. E aqui é fazer por evidenciação, ou fatoração, como você queira. Como aqui tem o t, aqui tem o t, vamos colocar aqui o t em evidência. Então era t², eu tirei um t daqui e veio para cá. Então aqui vai sobrar só 3t. Pode ver que se eu fizer t vezes t, vai dar t² de novo. Menos. T vezes 12 vai dar 12t. Então esse t que estava aqui eu também coloquei aqui. Então eu tirei um t daqui, tirei um t daqui, sobrou isso aqui dentro do parênteses. Mas se eu aplicar a distributiva, a gente volta aqui para cima. Quando a gente faz isso, esse método rápido permite a gente fazer o seguinte. Esse t, a gente vai chamar de t1, é a primeira resposta. E esse t1 é igual a zero. É a primeira vez que o A e o B ficaram lado a lado. É aquela foto inicial quando o cronômetro estava parado. Para descobrir o segundo tempo onde um alcança o outro, é pegar isso que está dentro do parênteses igual a zero. Então está aqui, ó, 3t menos 12 igual a zero. Se eu chamei aqui de t1, vamos chamar isso aqui de t2. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. Passa o menos 12 para o outro lado, ele vai positivo. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 12 dividido por 3 vai dar 4. Então em 4 segundos, o carrinho B que estava parado, ele disparou, acelerou e alcançou o A. Então isso levou 4 segundos para acontecer. Agora, para saber a posição, a gente saber a posição, é só pegar esses 4 segundos, substituir ou na equação do A ou na equação do B. Vamos substituir aqui, por exemplo, na equação do A. Então copiamos aqui a equação do A. X final do A igual a 12t. Esse tempo é o tempo de encontro, 4 segundos. Então coloca aqui 4. Ficar 12 vezes 4 vai dar 48 metros. Ou seja, esses objetos voltam a se encontrar em 4 segundos na posição 48 metros. Graficamente, isso aqui ficaria assim, ó, no plano cartesiano. Então, se eu colocar aqui, ó, posição por tempo, o gráfico do A é uma reta, porque isso aqui é uma função do primeiro grau, e começa no zero. Esse gráfico aqui é uma função do segundo grau, então é uma parábola, que também começa no zero, parábola. Aqui a reta é crescente, porque a velocidade é positiva. Aqui a parábola fica com a boca para cima, porque a aceleração também é positiva. Os gráficos se cruzam nesse ponto. Então, esse ponto aqui indica o encontro deles. Então, aqui eu vou ter 4 segundos, que é o tempo de encontro, e isso acontece na posição 48 metros. Tá bem? Então, todo problema de encontro é escrever a equação de um, a equação do outro e igualar. Independente se está em MRU ou MRUV, tem que igualar as equações. E aí o exercício 4 final, esse probleminha aqui. Você tem um veículo que está percorrendo uma avenida retilínea e ele está andando com essa velocidade. De repente ele começa a frear e depois de 50 metros ele para. Quando ele para, significa que a velocidade que era 108 caiu para zero no momento em que ele para. Então, pergunta-se, qual é o valor da aceleração e quanto tempo demorou para ele frear? Bem, quando eu leio o problema, eu imagino isso aqui. Um carrinho andando a 108 km por hora. Já vamos converter para metros por segundo. Então, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do carro. 30 metros por segundo, aliás, do veículo aqui, né? E aí, depois que ele andou 50 metros, freando, ele para. Então, se a velocidade dele reduziu, teve uma desaceleração. Portanto, quando eu calcular isso aqui, vai ter que dar uma aceleração negativa. Tá? Então, vamos calcular a aceleração. Como aqui a gente não tem o tempo, a gente já sabe que temos que usar a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli, Vf ao quadrado igual V ao quadrado, 2A delta x. A velocidade final, quando ele para, é zero. Então, coloca aqui zero ao quadrado, igual.
A velocidade inicial dele é 30, eles estavam dando a 30. Nunca fazer conta em km por hora, por isso que eu já converti para metros por segundo, então 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é isso que eu quero descobrir, e eu sei que isso aqui tem que dar negativo, porque ele desacelerou, né? Vezes o deslocamento dele, 50 metros. Então, de um ponto até outro, até ele conseguir parar, ele percorreu 50 metros. Aqui vai ficar 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado são 30 vezes 30, 900, e 2 vezes 50 vai dar 100A. Como eu quero saber aqui a aceleração, vamos pegar esse termo que é positivo e jogar para o outro lado. Isso aqui era mais, quando ele vai para o outro lado fica menos 100A, igual a 900. O menos 100 vai passar dividindo, aí vai ficar 900 dividido por menos 100. Aqui vai ter um joguinho de sinais, mais com menos vai dar menos, e 900 por 100 vai dar exatamente 9 metros por segundo ao quadrado. E esse menos é para dizer que a velocidade diminuiu, ou seja, o movimento é desacelerado, ou o termo mais técnico usado, retardado. É um movimento retardado, está retardando a velocidade. Para descobrir agora, finalmente, o tempo que levou para isso acontecer, basta a gente usar agora a equação horária da velocidade. VF igual a VI mais AT. A velocidade final, quando ele para, é 0. A velocidade inicial era 30. Aqui está o mais da equação. E a aceleração que a gente calculou era menos 9. T. Então, aqui vai ficar mais com menos, vai dar menos 9T. Esse menos 9T vamos jogar para o outro lado. Se ele era menos, vai para o outro lado mais. Ficou 9T igual a 30. E esse T é o tempo que levou para frear. Para calcular o tempo, é só pegar o 9 que está multiplicando e passar dividindo, ou seja, a equaçãozinha do primeiro grau. 9 estava multiplicando, passou dividindo. E 9, 30 dividido por 9, vai dar aproximadamente 3,33 segundos. Esse é o tempo que levou para esse carro andar 50 metros e fazer a velocidade diminuir de 30 para 0. Bem, gente, essa foi a nossa aula 6, uma aula de exercício sobre MRUV. Aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.